Então estamos aqui hoje começando mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. E aí, Lara, como é que você tá? Eu tô super bem, exceto por uma pequena gripe que insistiu em me pegar. Então vocês já vão me desculpando essa minha voz fanha, mas é o que temos pra hoje. Mas eu tô bem, e você? Que bom, eu também tô ótimo, gente, mas vocês podem ficar tranquilos, que não é aquele trem que vocês estão pensando não, viu? Aqui já tá tudo sob controle. Bom, então vamos começar esse episódio, que hoje vamos trazer um conteúdo fantástico com uma pessoa super inteligente, super inteirada e que domina esse mercadão do agro, viu, Lara? Exatamente. Hoje a gente vai trazer um assunto que até então nós não havíamos comentado. Você já ouviu falar do COP26? Se não ouviu, você vai ficar ouvindo hoje, vai saber de tudo hoje a respeito desse assunto. E o ESG também, né? Que é o Environment Social Governance. Que é isso? Eu tô rasgando o inglês aqui. O negócio tá internacional aqui, hein? Antes disso, inscreve no canal aí, já deixa seu like. Você que tá ouvindo pelo Spotify também já começa a seguir aqui o nosso Agro 2 e chama a vinheta. Então sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso querido Portal Agro 2, do nosso podcast Agro 2, porque é Portal Agro 2, é podcast, é canal, é de tudo. Lara, é muita informação. E eu tenho uma novidade quentinha para quem tá assistindo aqui, para quem tá ouvindo esse episódio, que é o seguinte, agora nós temos um canal de cortes, sabia? Não sabia, me explica como é que é isso. Essa é uma novidade, eu tô sabendo agora, gente, junto com vocês. Então, o canal de cortes é o seguinte, porque aqui nesse canal você vai encontrar os episódios completos. Uhum. No canal de cortes, a gente tira algumas pílulas, algumas frações das entrevistas, que é assim, que às vezes você não tá com muito tempo, quer assistir só um pedacinho, aí você clica lá que você vai ver os pedacinhos selecionados, os highlights, os melhores momentos. E aí você vai adorar esses melhores momentos e fala assim, deixa eu lá pro YouTube que eu quero ver esse episódio inteiro. Exatamente. Gostei dessa ideia, viu? Gostei dessa ideia, muito boa. Mas vamos deixar de conversa fiada aqui, porque aqui a gente tem que pagar quem a gente está assistindo aqui, porque a gente paga com informação. E é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre COP26, vamos falar sobre ESG, pujança do nosso agronegócio, com ela aqui, que é apresentadora do programa Minuto Agro, da TV Alego, que é da Assembleia de Goiás, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ela que é advogada agrarista no escritório Nelson Willis, pertinho aqui do nosso estúdio. E eu tô falando com ela, Josi Marçal. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela oportunidade, Pedro, Lara. É um prazer estar aqui neste programa Agro 2. Acredito um dos maiores podcasts de informação do agronegócio. Nós agradecemos demais a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que a demanda é muito grande desses profissionais, então a gente fica muito feliz em saber que você aceitou nosso convite e veio para esse bate-papo, para um assunto tão relevante, tão importante, nos dias de hoje, que a gente vai falar muito sobre meio ambiente, sobre políticas no meio ambiente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, tem um bate-papo que eu adoro, é a gente saber um pouquinho mais a respeito do nosso convidado, aqui no caso da nossa convidada. A gente quer saber um pouquinho de você, como é que você começou na sua área de atuação, antes de você começar como apresentadora, como é que você entrou no mundo agro? Então, eu acho uma delícia falar sobre isso, né? Porque eu realmente vivo o agronegócio. E o agro chegou na minha vida através dos meus avós, que são produtores rurais, uma propriedade em Pirinópolis. Então, meu avô, ele fez todos os cursos que existiam na época da Emater, da Embrapa, e ele realmente era um produtor. Produziu ali arroz, produziu milho, trabalhou com gado durante um tempo. Então, eu venho de uma família que tem um pezinho, né, na roça e sabe a origem e a pujança do agro. Olha só, é história comum já, tradicional aqui, viu, Josi? Todo mundo que a gente traz aqui, começa a entrevistar, que a gente vai perguntar da história, aí sempre tem o vovô, sempre tem o titi, o bisavô. Está ligado aos ancestrais. Olha, tiveram pouquíssimos casos de pessoas que, por um acaso, entraram no agro, mas geralmente veio de lá de trás, essa influência já está enraizada na família. E na verdade, eu quero até fazer um adendo aqui, porque eu acho que no meu caso em particular, o despertar agro aconteceu já na vida adulta, né? Porque eu não vim de uma sucessão familiar para produzir. Então, eu não estive ligado, não fiz agronomia, muito pelo contrário, fiz direito e sempre atuei na área civil e trabalhista. Era isso até que eu ia te perguntar. Então, ficou um pouco distante da origem dos meus avós. E quando foi que a chave mudou?
Sou servidora pública e certa vez acompanhando um deputado na Assembleia Legislativa, ele era produtor rural, falou assim, Josi, eu quero montar uma política pública, um projeto de lei de uma política pública de incentivo à agricultura familiar. Olha que legal. Então, me ajude a pensar. E foi quando eu E comecei a estudar. até então você falou, bom, é um desafio para mim. É um desafio. Tava Foi lá no isso. civil, trabalhista, Isso, criminal. nem visualizava Assim, agronegócio. agora, eu vou ter que começar, vou ter que entender desse negócio, vou ter que estudar isso. E aí a gente começa a engolir livros, né? Livros, escutar histórias. Eu acho que o maior aprendizado que a gente tem é a troca de experiências com os próprios produtores rurais, muito mais do que os livros em si. E entendendo as dores do produtor e as formas que a gente poderia ajudá-lo, foi então criado o projeto Emancipar, que é um projeto que é lei aqui em Goiás, de incentivo à agricultura familiar. E dali eu comecei a me apaixonar. Procurei estar mais atenta a essas pautas, tanto a nível regional como a nível nacional. Ali procurando projetos na Câmara Federal, na Frente Parlamentar da Agropecuária e sempre entendendo este mercado. E aí eu sentia que havia um buraco muito grande na comunicação do agro. E olha que interessante, eu falo que Deus ele coloca os sonhos nos nossos corações e no tempo certo eles desabrocham, né? Com certeza. Isso aí você está falando de quantos anos? 7 anos atrás. 7 anos. 7 E a anos gente ainda tem a mesma narrativa, que a comunicação ainda... existe um espaço muito grande nessa comunicação. Existe. Mas ainda bem que você vem trabalhando nisso, já fazem Nós, né? 7 anos. Nós Não, estamos eu também aqui. quero ressaltar que ela falou maior podcast de informação do agronegócio. Isso aqui eu gravei na mente já, viu, Josi? Sim, para mim é, claro. E nós, ali, naquela ocasião, quando eu era adolescente, prestei meu primeiro vestibular para jornalismo. E não passei, olha. Isso foi que ano, Josi? Só pra gente fazer não, uma vamos pular timeline essa na fase. cabeça Vamos aqui. pular essa fase. Então, Que cara indiscreto, né? então não passei. E aí, quando fui prestar novamente, desisti de jornalismo e fui pro direito. E ali me encontrei, confesso. E aí, quando eu falo que o desabrochar dos sonhos de Deus na nossa vida, é que me veio a comunicação. E eu, de forma muito caseira, falei assim, bem, vou começar a falar sobre o agronegócio na minha casa sozinha, mas eu vou gerar informação. Porque eu olhava os projetos de lei sendo aprovados na Assembleia, tornando lei, olhava as políticas públicas a nível regional, a nível nacional, falava assim, gente, para mim era uma descoberta tão deliciosa, tão prazerosa, que eu queria compartilhar. Eu queria que as pessoas tivessem essa mesma sensação, o dever sendo feito ao cidadão, à população. Que legal. E aí eu comecei a gravar o Minuto do Agro. Foi quando eu criei o Minuto do Agro. Ah, então o Minuto do Agro não começou na TV Alegos? Não. Você que começou sozinha? Sim. Olha só que E aí eu, na fantástico. minha casa, com meu tripézinho, No YouTube, começou no YouTube. comecei no Instagram. No seu, Instagram. a sua Comecei iluminação, no seu Instagram. cenário. Comecei E no já Instagram. era o Minuto do Agro? ou Já não? era Minuto Já do era Agro. Minuto do Conheço uma Agro. história parecida, viu, Josi? Era. E ali trazia informações semanais, sempre voltados para a política pública, que era o meio em que eu trabalhava. Só que eu achava que aquilo o mundo ainda estava muito pequeno. Eu falei, gente, eu preciso estudar um pouco mais. E eu preciso unir o direito a isso, porque é a minha formação primária. É de onde eu vim, né? Perfeito. Então, eu precisaria unir as duas cadeias. Foi quando eu busquei, então, uma especialização jurídica na área. E ingressei neste ramo. De uma forma recente, no início deste ano, recebi o convite para estar à frente do núcleo do agronegócio do Nelson Williams. Então, hoje eu faço parte deste núcleo. E é onde lá eu milito as defesas para o produtor rural. Então, é um tripé. Uniu aí a comunicação, o direito e o serviço público, com muito amor e dedicação ao agro. Que história linda, Parabéns. que caminhada Fantástico. interessante. Você veio degrau por degrau aí galgando e fazendo tudo que você ama. Que você, primeiramente, prestou para jornalismo, mas se descobriu no direito e continua atuando na sua área, que eu estou vendo que você é uma influente. Então, que você gosta da comunicação e você conseguiu aliar tudo isso e com o propósito de passar informação com o Minuto Agro para os agricultores, né, para os ruralistas. Inclusive, eu já participei também, viu, do Já Minuto esteve Agro. lá. Já E eu me estive sinto lá, muito feliz porque nessa realização e nesse processo todo, porque assim que eu lancei, quando veio então o convite do diretor da Aleguativa, que hoje está na TBC, né? Que é o Reginaldo Júnior, a qual eu tenho uma gratidão, porque foi ele que me deu espaço, ele que fez o convite, ele que me fez sonhar e estar à frente deste programa. Então, foi quando eu assumi o Minutos do Agro,
pela TV Assembleia. De uma forma muito recente, veio o convite da TV Capital. Então, lá é uma mesa redonda. Nós falamos sobre o agronegócio de forma muito aberta. E normalmente são 5 entrevistados, então é um bate-papo muito legal. E todas as terças-feiras também tem a rádio, que é a Rádio Bons Ventos 107.3. Então, todos esses meios de comunicação veio de uma forma que eu nunca imaginei lá atrás. Então, eu falo que o agronegócio, para quem quer, É isso que é interessante, ele dá né, espaço. Josi? É isso que é interessante, porque, igual você está falando, igual a gente está aqui fazendo nosso trabalho aqui de comunicação, trazendo profissionais do agro, pessoas que realmente são do meio, pessoas que entendem do que estão falando. Porque, assim, a gente vai estudar, igual a gente estava falando aqui no offline, né, antes de começar as gravações, a gente vê tanta lorota, né, assim, tanto conteúdo entregue de maneira leviana, às vezes com Sim. militância para um lado ou para o outro, mas nunca um conteúdo técnico mesmo, sério. Né? E eu acho que esse tipo de trabalho é muito importante, porque eu já acompanhei seus programas lá, eu já vi que a turma que você leva lá são profissionais sérios, são pessoas que realmente estão engajadas. Em levar informação. Em levar e não informação. simplesmente fazer uma militância, como a gente estava falando no a lacração, né? E eu acho que junto com a informação vem a transformação, né? Perfeito. Então, a oportunidade que você tem através da sua fala de mudar vidas, de trazer oportunidade, de trazer investimentos e que o produtor cada dia mais fique melhor, né? Diante deste quadro de investimentos futuros, que eu acredito que é o nosso papel. E é interessante porque eu sempre falo assim, ó, a maior praga do agronegócio não são os venenos, é a falta de comunicação. Perfeito. Falta de conhecimento, Então, né? a falta de comunicação, a falta de conhecimento, a falta de instrução é o que tem trazido aí inúmeros problemas para o agronegócio. E a gente tem que estar aqui, e eu acho que nós somos vozes, representantes, para poder mudar esse quadro, e é nosso papel. Sim, sim. E a gente vê que hoje, mais do que nunca, no agronegócio, a informação ela é primordial, o conhecimento ele é primordial, porque hoje é um setor que não se sustenta sem a informação. E nós sabemos que nós estamos aqui à frente, passando informação, que os desafios para essa informação também chegar a quem deve chegar é muito, são vários passos, mas nós estamos aí desbravando. E eu acho que conseguindo esse papel de trazer a informação para que o agronegócio cresça cada vez mais e se sustente cada vez mais, porque a gente sabe, não é um chavão falar isso, mas é o futuro do Brasil. O agro é o futuro do Brasil. Já falando em mundo, né? Você deu o gancho perfeito aqui, Lara, para a gente falar sobre a questão da COP26, né? Que foi um evento que aconteceu em Glasgow, na Escócia, agora, recentemente. Acho que está acontecendo ainda, né, Josi? Já finalizou. Já finalizou, dia né? 11 de novembro. Finalizou dia 11 de novembro. Então, foi um encontro muito importante aí de cerca de 200 países para tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. Sim, o Brasil, você até me corrija se eu estiver errada, mas o Brasil foi, acho que, a segunda maior comitiva que esteve presente lá e, infelizmente, não teve a participação do nosso maior estadista. Então, que isso é independente de partido político, isso não tem nada a ver com isso. Visão técnica. Mas é uma visão técnica. Nós não fomos representados, foi a segunda maior comissão e não tivemos o nosso maior estadista presente. Para nós, infelizmente, a gente perde um pouco da nossa força. E sendo que os olhos todos também estavam voltados para o Brasil, até mesmo pela nossa grande possibilidade de atuar no agronegócio. Os países todos, eles veem o Brasil como um grande potencial, então estão todos de olho, e todos de olho também, porque nós temos hoje a floresta mais comentada do mundo. Então, quando a gente fala em aquecimento global, a gente fala de agropecuária. Esse assunto é bom demais, dá muito pano E pra a manga. gente fala de desmatamento. E no caso do Brasil, fala-se muito da Amazônia e tem assuntos diversos aí. Pastagens degradadas. Exatamente. Tem diversas polêmicas envolvendo esse assunto. E, afinal, nós somos mocinhos ou somos os vilões dessa história, hein? Eu sempre vou defender que nós somos os mocinhos. Toca aqui, Júlio. Perfeito. É isso aí, eu também acho. O pessoal tem mania de ficar falando mal da gente lá fora, ficar com um complexozinho aí de inferioridade, mas tem que respeitar. Nós somos hoje o maior rebanho bovino comercial do mundo. Nós somos o segundo produtor de grãos, por enquanto, no mundo. Então, tem que respeitar. Quem quiser vir aqui comprar coisa da gente, quem quiser comer da nossa comida,
vai ter que aguentar a gente, viu? É interessante a gente comentar que o Brasil, ele teve sua representatividade na COP26 em 3 pilares, né? Nós fomos citados pela tecnologia, pela inovação e também pela ciência. Eu acho que é um tripé muito honroso que a gente tem trabalhado. Muito. E é interessante a gente também dizer que a pauta, né, da sustentabilidade, ela já vem sendo discutida no Brasil há muito tempo, né? Ela não surgiu agora. Então, se a gente pegar um histórico de toda essa programação sustentável dentro do nosso país, a gente vai ver que nós temos metas a serem cumpridas e acordos internacionais que já foram feitos e que estão sendo trabalhados, né? Perfeito. E aqui eu trago até alguns dados, se me permitam compartilhar. Por favor. Mas um dos acordos foi feito em Paris, é que Acordo de até Paris. 2025 o Brasil diminuiria até 37% a questão dos gases de efeito estufa. Aham. E até 2030 nós reduziríamos a taxa de 43%. E é interessante a gente ver essa progressão. É o que eu falo, nada surge do dia para a noite. Então a gente não dorme e acorda em 2030. Perfeito. Né? A gente tem que ter uma progressão de metas, Um trabalho a ser um feito. trabalho a ser feito e uma união de todos do setor para que a gente atinja aquele nível. Então, em 2025 foi colocado um parâmetro e já em 2030 foi colocado outro parâmetro. Em 2050 a gente também tem outro patamar. Parece que a cada 5 anos ele tem uma revisão, né, desse Acordo de Exatamente. Paris. Mas só para passar uma visão para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, o que é o Acordo de Paris? É um acordo que foi feito, se não me engano, em 2010, né? Que prevê que para não deixar a temperatura global atingir uma alta média de 1,5 graus Celsius. Né? Hoje, essa temperatura do mundo, se eu não me engano, está em torno de 10 a 13 graus. Então, esse acordo é para não deixar subir essa temperatura. Por quê? Porque aí vai atenuar os efeitos do efeito estufa. E isso vai ocasionar mais tempestade, derretimento de geleiras, enfim, uma série de fatores ambientais que vão ocorrendo em cascata em função que disso. acaba que prejudica a todo o todos, ciclo, né? Todo o ciclo. Tudo. E dentro, Inclusive a gente. dentro desses cronogramas também está lá, que foi feito um acordo em Paris da redução, né, de até 15 milhões de hectares nas passagens degradadas. Então, a gente tem a possibilidade de recuperar essas áreas e também de reflorestar mais 12 milhões. Exatamente. Então, foi um trabalho, né, um acordo que foi feito e é muito bom a gente dizer porque a gente vê muitas falácias nas redes sociais. Então, como se o Brasil não estivesse trabalhando a pauta da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, que caiu de gaiato nessa história da COP26, e aí, nossa, e agora? Como é que nós vamos fazer correria para se adaptar? Tudo, né? Não, calma. É porque nós viu, estamos já no tá sendo caminho, feito, já está sendo É feito porque o dá trabalho. view, aí É por tem que falar isso, mal. é onde eu falo, e você tocou em algo fundamental, que você falou sobre as redes sociais. Então, a gente vê muito nas redes sociais, por isso que, quando eu te perguntei, assim que você entrou no assunto, falei, nós somos os mocinhos ou nós somos os vilões? Porque há uma incessante campanha para dizer que os produtores do agronegócio são os vilões dessa história. vilões. E que não está fazendo nada. Foi como você disse, caiu lá de gaiato no COP26, falei, agora, o que a gente vai fazer? E o que a gente tem feito, né, na verdade? Exatamente. Então, a pergunta não é o que nós vamos fazer, o que já está sendo feito. E tem muita coisa sendo feita. Simplesmente, esses acordos não surgiram agora, do dia para a noite. É uma preocupação, mesmo porque essas mudanças climáticas, elas atingem diretamente o produtor. E é importante a gente dizer, Lara, que as nossas políticas públicas, elas estão voltadas, sim, para a nossa cadeia do agronegócio. E aí, não só voltadas para as questões da sustentabilidade e preservação do meio ambiente, mas, acima de tudo, para as questões financeiras. Hoje nós temos um plano safra, né, totalmente verde. E aí, com políticas públicas voltadas para o investimento. Nós temos o plano ABC+, que vem trazendo novas formas de adequação a este plano ABC, a este plano agricultura verde. de baixo carbono. Agricultura de baixo carbono. Lá nós temos o tripé, né, lavoura, pecuária, floresta, que hoje é uma das grandes oportunidades que o produtor tem de trabalhar esta pauta na sua propriedade. Então, levando em conta todos esses fatores a níveis governamentais, eu costumo dizer que a nossa tarefinha de casa está sendo feita. Está sendo feita. Eu acho também assim, um ponto palpável, Josi, que a gente pode falar que a gente está vendo que está acontecendo. Um deles, por exemplo, por mais simples que pareça, é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O que é o CAR? É um cadastro que toda propriedade tem que fazer junto ao Ministério, né, da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, lá seguir toda uma questão cadastral lá,
para justamente ter essa informação de como que estão sendo feitas as reservas legais dentro das propriedades, como que estão a questão das outorgas de água, das licenças de barragem, para que passe um pente fino em todos os problemas que existem. Porque o Brasil é perfeito na questão ambiental? Não é perfeito, né, gente? A gente precisa ser hipócrita aqui, não é porque a gente é programa de água vai falar que, beleza, é maravilha, 100% do água. Porque não é. Mas tem o 1% custoso, né, do produtor rural. Às vezes o cara que é bandido mesmo. Isso aqui, não estou falando de produtor rural, ou de advogado, ou de médico, qualquer outro. Estou falando de pessoas que são bandidos, né? Por quê? Quebraram leis, não respeitaram o meio ambiente. Que acabam denegrindo a imagem. E acabam denegrindo a imagem. E aí eu falo que esses não nos representam, né? Não, A de gente jeito nenhum. Não. E então a gente não tem que se preocupar e taxar, porque o trabalho está sendo feito e a Exatamente. gente vem trabalhando em prol disso. E é importante dizer que um dos grandes desafios que a COP26 lançou e que o Brasil surpreendeu a todos nós, tornando então signatário, foi a questão do gás. Né, Do do gás, gás né? metano. Que, inclusive, nas redes sociais surgiu de forma muito negativa. E eu fico, assim, horrorizada com a tamanha maldade do ser humano. Porque, realmente, não, eu vi recentemente uma fotinha de uma vaquinha, que aí ela soltou os gases e explodiu É o pum mundo. da vaca, é o pum da vaca. Aí eu penso, nossa, realmente, ali chegou no limite do limite. A indústria, né? O carro, o resto não, O né? limite O problema, da o ignorância. problema é a pecuária brasileira, que é a vilã Então, assim, da emissão né, do nós metano. não temos problemas com outros tipos de resíduos, nós não temos problemas com a questão da queima dos gases, mas não, o metano, o problema é a vaca, né? O problema O é o gado. O problema é o gado. Mas, contextualizando e trazendo aqui outros dados para vocês, na COP26, a Embrapa trouxe um estudo de como nós poderemos adequar isso a nível nacional, servindo também de instrução normativa a nível internacional. Como nós poderíamos nos adequar para atingir, então, a redução desse gás metano. E eu trouxe para vocês, quando eu estudava para vestibular, eu gostava de fazer fórmulas, porque ficava fácil Fórmula de Bhaskara. a assimilação do conteúdo. E assim eu criei uma fórmula rápida que, quando vocês lembrarem da COP26 e da tarefinha de casa, que o produtor tem que estar ali no manejo para reduzir os seus gastos e também a emissão de gás, ele pode assim lembrar. Então, aulas, gente. Eu já pego o papel, a caneta e anota, E a anota fórmula aí. que a Josi vai te passar, porque não é de graça não, viu? E aí a fórmula chama MEPA-INBio. MEPA MEPA-INBio. Imbio. MEPA-INBio. Então, melhoramento genético de pastagem. Então, melhorar o capim mais digerível para o boi, para a vaca, e ter um aditivo ali, eu acredito, de óleos essenciais, de produtos específicos para tratar a própria digestão. Perfeito. Melhorar a flora bacteriana do rumen do animal, que vai melhorar a absorção de nitrogênio, que é o principal componente aí que o animal utiliza para crescer. Exatamente. Segundo ponto é o melhoramento genético dos animais. Então, aqueles animais que a gente abatia ali com 48 meses, passa para 36. Então, diminui ali o lapso, né, da vida, tempo. o que não traz nenhum prejuízo, né? Aí, passando para outra parte, integração lavoura, pecuária e floresta, é o que a gente já vem discutindo, já vem sendo utilizado, né? Então, essa técnica é presente no Brasil. Perfeito. E Aliás, tudo isso que você está falando já é presente no Já, Brasil. já. Tudo, a gente entrevistou um profissional aqui, o Daniel Castro, Sim. que ele falou da integração lavoura. Ainda não chegou na floresta, mas a gente vai trazer um profissional desse aqui para falar sobre floresta também. muito bom, integração lavoura-pecuária, e essa interação ela já existe no Brasil, e acreditem, cerca de 17 milhões de hectares já utilizam essa metodologia. Então, Que legal. é o que eu falei, né? É umas adaptações que já existem no Brasil e que a Embrapa trouxe para solidificar ali o compromisso do Brasil. E, por último, que vem de biogás, então a produção de biogás por meio de dejetos da criação de animais e resíduos da cana-de-açúcar, Olha só. que também é um dos grandes componentes aí que vai trazer a oportunidade de nós reduzirmos o gás metano. Então, META-INBio, melhoramentos, Melhoramentos, integração lavoura-pecuária integração e o biogás. e o E biogás. o biogás. Que Anotei. isso aí já são... Isso foi apresentado no COP 26. Sim, a Embrapa trouxe para o COP26 e Uma já... solução. Isso. Que orgulho dessa Embrapa. Sim, nossa. porque quando a gente fala de COP, muitos pensam qual será a próxima punição, né, dos países que não se adequarem. comprometerem, se não se adequarem. Então, eu fico muito feliz de escutar isso, de saber, porque eu acho que mais do que discutir as punições, nós
precisamos discutir são as soluções. As soluções. Então, como Foco você no disse, problema. o Brasil veio e até surpreendeu e trouxe soluções concretas e que já são aplicáveis aqui. Talvez não tão difundidas, porque, como você disse, a informação ela existe, mas ela demora um tempo até que as pessoas entendam. Mas em pleno século XXI, Em pleno século XXI. e a gente falando de agricultura 4.0. 4.0, 5.0, isso aí eu acho que vai chegar mais rápido do que alguns anos atrás. Hein, Lara, eu estava Com vendo também certeza. um dado importante, que o Brasil hoje tem, de 100 milhões de hectares de pastagem, 44 milhões são degradadas. Então, assim, a gente tem um espaço para crescer em termos de produtividade, né? Igual a Josi falou, a questão do melhoramento genético de pastagem, de animal e tudo mais, que eu acho que a gente está em 220 milhões de cabeças hoje, né? Se a gente reformar essas pastagens degradadas, se a gente melhorar essas condições ambientais para esses animais, a gente vai aumentar muito esse rebanho e vai causar muito medo aí no mercado, viu? Internacional de Sim, carne. eu acho que muito até às vezes dessa campanha negativa contra o Brasil é o medo do potencial brasileiro. O Brasil tem um potencial dentro do Eu acho que é o agronegócio único do mundo. que eu acho que o maior medo, essas informações, é para segurar o Brasil. O único do mundo. Eu acredito nessa teoria da conspiração. É o único país que ainda tem área para crescer, né? Sem desmatar. Tá, Isso gente? que eu ia até Que é o mais importante. comentar com vocês. Aqui nós temos o top da tecnologia do agro. Claro, nós somos um país de contrastes, né? De gaps, onde tem produtores que estão usando a agro 4.0, trator autônomo que conversa sozinho, e temos lá o produtor que ainda usa tração animal. Isso aí é fato. Então a gente tem que diminuir esses gaps. E isso é só informação, é só conscientização, políticas públicas, desenvolvimento. Investimento. Fazer as coisas chegarem lá na ponta, Lara. É isso que a gente tem que fazer. E é interessante, Pedro, só complementando aqui a sua fala, que eu concordo plenamente, existe, não sei se vocês já ouviram, mas eu comumente ouço isso, né? Que existe a agricultura familiar e o agronegócio. Gente, vamos parar com essa taxação. Existe a agricultura. A agricultura, seja ela pequena, média ou grande, ela tem um viés de investimento, ela tem um viés de lucro e ela tem um viés de sustentabilidade. E ela é negócio. Representatividade. Então, não existe essa duplicidade agronegócio e agricultura. Eles fazem parte. E um está inserido no outro. E eu acho importante a gente falar isso para que tenhamos olhos, né, de investidores, tenhamos olhos de sustentabilidade e de adaptação e de visões de mercado para a agricultura familiar, porque ela é um negócio. É um negócio que agora, né? E você pode dizer com propriedade, né, Pedro? Tô no caminho aqui, aprendendo aí aqui. E aí, Josi, então você já está puxando a questão da sustentabilidade, né? Dessas políticas novas que vêm sendo tratadas aí para o Brasil melhorar essas questões, a gente acaba entrando também no ESG, né? Que é o que eu queria que você explicasse, né? O que é o ESG? É ESG mesmo, né? ESG. Fala, é assim mesmo? ESG? É uma sigla, né? Uma sigla em inglês. E, na verdade, ela vem trazendo 3 Como é que fatores. fala em inglês a sigla? Environment, social e Governance. E ela vem trazendo aí 3 pilares essenciais para nós, traduzindo aqui, né? Ambiental, social e de governança. É uma sigla que, apesar de estar sendo discutida latentemente, ela existe desde 2004. E aí, desde 2004, essa nova política ela vem sendo adotada por alguns países e ela surgiu através de um mercado financeiro investidor. Então, ela tem esse cunho De bolsa de valores, de mercado de de capitais. investimentos, de capitais. Surgiu e ela a partir dessas pessoas. desse mercado. Bacana. E é interessante a gente dizer que aí muitas pessoas perguntam, mas por que agora houve o boom? Né? Por que só agora? Por que a gente está vendo essa temática Sim. surgir com tanta força em 2021? Por que não começou em 2024? Uma normativa. 2004? Uma normativa. Para mim, eu até te perguntei, eu achei ela nova. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Legal Parece demais, tão né? assim atual, aliás, atual não, tão necessária. E ela é de 2004 e simplesmente agora que a gente está ouvindo falar Então, nos se ela é de últimos 2004, anos. né, Josi? Ou Lara? Josi e Lara. Não acho que é mais que tendência, né? Porque tendência é uma coisa efêmera, passageira. Então, se a gente está desde 2004, que já tem essas políticas, esse termo ESG, eu acredito que veio para ficar, né, Josi? Veio para ficar, e aí a gente pode elencar ali 3 fatores que são determinantes para o debate do tema e a aplicação nas empresas, né? A questão, como a gente falou anteriormente, a questão climática, que não é um ideal, é um fato e que todo mundo tem que trabalhar e se adequar caso a gente queira viver mais neste país. Outro fator muito importante que nós estamos aqui discutindo é a questão da pandemia, Covid-19. Ela trouxe, né, como um grande desafio a adequação
tanto o nosso bem-estar, e ficou muito provado isso, né? Como nós precisamos nos alimentar melhor, como nós precisamos ter uma segurança alimentar e como nós precisamos nos adequar ao mercado exterior e como nós precisamos a cada dia estar mais sincronizados com essas pautas sociais e governamentais. Então, acredito que a pandemia ela nos trouxe essa grande lição, né, de nós podermos resgatar projetos e políticas públicas que às vezes estavam adormecidos, mas que precisou de uma pandemia para nos alertar sobre o nosso futuro, sobre o investimento no nosso futuro. E aí o investimento que a própria empresa faz, né, envolvendo esses 3 pilares. E aí eu separei aqui, como eu sempre gosto de trazer dados, Perfeito. se me permitam compartilhar, eu separei então algumas normativas, né, e alguns detalhes que podem ser observados por cada empresa ao instituir a ESG. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, muitos até fazem e estão já atuando através do compliance, outros também já estão atuando através da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, mas existem ali algumas particularidades que podem ser olhadas e investidas, e isso gerará um fluxo financeiro muito grande, porque, pensa, nós estamos hoje num passo que os investidores, eles buscam empresas que tenham selos, que tenham certificações, que tenham ali o seu compliance, que estejam com as normas, leis e regras trabalhistas e ambientais totalmente cumpridas. Então, é um investimento a nível internacional a adaptação. E, claro, ela é latente e crucial, e eu falo que o investidor, o empresário que olhar com certo cuidado para a ESG, ele só vai enxergar frutos do seu trabalho. Eu acho que é um crescimento. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de um crescimento do empresário e do investidor, de não aceitar qualquer coisa. Porque antigamente visava-se lucro a qualquer custo, a qualquer condições de trabalho, a qualquer manejo do solo. Então, hoje não existe mais isso. Hoje eu vejo uma consciência diferente, tanto do empresário, do investidor. Hoje há uma consciência porque, como você disse, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, se não há uma perfeita sintonia no social, no ambiental e na governança, não há como. Se esses 3 pilares não estiverem muito bem sustentados, não há como seguir em frente. E aí, começando então pelo ambiental, é importante as empresas se adequarem e usar fontes renováveis e ele gerir os seus próprios resíduos, praticar economia circular, ou seja, fomentar a reciclagem, a reutilização. E aí eu falo para todas as empresas, né? Então, troque os copos plásticos de água, de café, recicle, né? Tenha lá seu modo de colher materiais recicláveis, né? Seja ele pilha, seja ele latinhas, seja ele tampinhas. Utilize essa forma, Pequenas essa coisas, prática, né? isso, Papel. Que já vão dentro dando das resultado. empresas que já começam a dar resultado. Promovam a rastreabilidade da produção. A gente sabe que hoje grandes empresas têm investido na rastreabilidade. Hoje nós temos políticas públicas a níveis federais que estão voltadas para a rastreabilidade. Hoje nós temos o selo Arte, que traz toda a rastreabilidade na nossa cadeia do leite, então queijos, laticínios e ao bom da vez. Então, investir, saber desde aquela produção, de onde está saindo, daquele produtor de tal cidade, daquela fazenda, chegando até o consumidor final. É importante a gente saber por todas as mãos que passaram e todos os processos que foram utilizados para aquele fim. Eu vi um vídeo uma vez, Jô, até te cortando um pouquinho, desculpa aqui, que eu fico Não, empolgado. aqui é bate-bola. Eu fico empolgado com essa prosa aqui. Eu vi um vídeo uma vez, não sei se era nos Estados Unidos ou se era na Austrália, mas no supermercado, Lara, você chegava lá e você ia comprar uma carne, aí na embalagem tinha um QR Code. Aí você abria ali o QR Code. Você sabia a procedência aí, total. Não, aí mostrava a foto do fazendeiro na fazenda, com a família dele. Aí falando assim, ó, produzi aqui na minha fazenda. A comida aqui que você está comendo, então foi feita com todo carinho. Achei legal, né? É rastreabilidade, é o que você estava falando. Exatamente. E isso traz segurança pra gente, né? Sim. Você saber a origem daquilo que você está consumindo. Eu acho que pro consumidor é extremamente E a custo de fantástico. quê que chegou na sua mão? Porque, às vezes, por onde passou? O que aconteceu com essas pessoas? Quais foram os procedimentos, né, Isso. utilizados? Ô, Josi, uma pergunta aqui. Aí a gente está falando da ESG, né? Então, o que eu dei uma olhada é o seguinte. Primeiro, isso começou de uma iniciativa dos próprios investidores que falaram assim, ó, empresa que
é mal educada na questão ambiental, social e de governança, né? Porque ninguém quer investir em empresa que não respeita o meio ambiente, ninguém quer investir em empresa que não respeita a sociedade, né? A licença maternidade da mãe que está no trabalho. Ninguém respeita empresa que não respeita, por exemplo, questão de governança, onde tem casos de desvio, de corrupção, né? Nessas empresas. Então o ESG ele veio para ajudar isso aí, né? E isso partiu de um grupo de investidores, e que é muito legal. E aí, existe algum mecanismo de certificação, algum órgão regulador que fala, não, essa empresa é selo ESG ou é selo verde, alguma coisa assim? Sim, existe. Na verdade, quando a empresa ela implementa, né, o ESG, ela tem ali toda uma outra empresa trazendo esse trabalho para ela, como se fosse um compliance. Então, tem, claro, as certificadoras e eu digo mais. Hoje nós temos 2 projetos governamentais que é amplamente possível as empresas se cadastrarem. Um é o selo Integridade, que ele traz ali para a empresa que tem um compliance, que segue as regras e normas, leis trabalhistas, que está totalmente ileso de danos ambientais. Ele pode sim cadastrar no Ministério da Agricultura e receber este selo Integridade. Então, a sua propriedade ou a Entendi. sua empresa, ele vai ter ali essa certificação. Então, é importante a gente dizer que a ESG é um pulo num compliance de adequação de normas para chegar a um fim, que é qual? A gente ter ali a possibilidade de ter, além da rastreabilidade, além de todo o procedimento na empresa e uma melhora no relacionamento interno, nas relações, a gente tem essa questão financeira, né? Que é muito importante. E aí, voltando para o quadro que a gente estava falando um pouco antes, só para fechar a questão do tópico ambiental, para a gente chegar nos outros fatores que muito bem você citou aqui, nós temos também a proteção da biodiversidade e a preservação do meio ambiente, que tem que ser um fator determinante dentro de cada empresa. O fomento dos financiamentos e recompensas ambientais. Hoje a gente tem a nível, no Congresso Nacional, a nível federal, a política pública, né, de recompensas ambientais. E a gente está aguardando esse projeto ser aprovado no Congresso Nacional e é um meio que a gente tem para trabalhar tanto a parte da reestruturação, reflorestamento, como a parte financeira. E aí, por último, eu fecho que a gente tem que produzir com mais responsabilidade e eficiência, né? E muito bem eu vejo isso aplicável nos seus projetos, Pedro, né? Porque você traz ali num pedaço de terra muito pequeno, mas que de forma eficiente Exatamente. produz economicamente. Então, eu sempre falo isso, que a adequação ambiental, social e governamental, ela não é luxo, ela não é opção. É básica. Ela é investimento, ela é oportunidade e é obrigação. Então, se a gente passar a enxergar como obrigação, a gente cumpre essas normas, porque simplesmente é uma obrigação de todos nós. E aí, passando para a parte social, e uma das questões que você citou aqui, e que eu gosto muito de enfatizar, a primeira pergunta que eu sempre faço: como a empresa respeita seus clientes? Como você respeita o seu cliente? O seu fornecedor, o seu distribuidor, o seu consumidor final? Será que você oferece boas práticas trabalhistas? Será que você paga salários adequados? Será que você investe em programas e capacitações para os seus próprios funcionários? Será que você tem políticas de investimento a jovens e mulheres? Vou contar um fato aqui para vocês. Intimamente eu tive a oportunidade de conhecer 2 projetos que para mim foram fantásticos. Um foi da Cargill, que eu conheci em 2020, na época da pandemia. Eles têm projetos ali para a parte de gestão e liderança. E a gente sabe, Lara, que uma das maiores dificuldades que a gente tem no agronegócio é a mulher chegar num alto cargo de escalão ali de liderança dentro de uma empresa ou mesmo dentro da política pública. É fato. A gente não precisa aqui ficar floreando. E quando eu ouvi do próprio diretor, Josi, que nós temos uma política pública que até 2024, todos os meus cargos de gestão, quero que 50% seja mulher. Falei, uau! Que legal. E ele falou assim, eu não quero ocupar simplesmente pelo gênero. Eu quero ocupar pela dignidade e pela capacidade. Competência. E isso é fantástico. A gente sabe que existe essa discrepância. Então, ter políticas públicas dentro da empresa que possibilitem as mulheres a galgar altos cargos, isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo dos jovens, ele falou, olha, eu tenho aqui cursos e capacitações e estou treinando os jovens, porque eu sei que é muito mais difícil eles se inserirem no mercado.
Para ele é muito mais complicado. Então, eu coloquei como meta da minha empresa trabalhar esses 2 pilares. De forma muito recente, aqui em Goiânia também, um projeto desenvolvido por uma empresa, posso citar? Pode, Pode. claro. A Planalto Tratores, do amigo Marquinhos, ele mesmo falou assim, eu estou investindo, né, na capacitação de jovens para o agro, na capacitação da agricultura familiar para os jovens e estou investindo também na inserção da mulher nos quadros da minha empresa. Ou seja, uma empresa totalmente que tem um gênero masculino, uma identidade masculina, mas De que trator, abriu né? espaço, mas abriu espaço para a mulher trabalhar. Então, quando a gente trabalha essas pautas sociais dentro da nossa empresa, a gente já torna um diferencial. Nós falamos aqui sobre a privacidade e proteção de dados, Isso, que LGPD. é LGPD, ela é lei, é exigência, já inicia-se as autuações, já passou o prazo de adaptações, se você não adaptou, corre. Então, assim, precisa, hoje é uma normativa imposta, né? Tanto para empresas do agro, quanto... Qualquer empresa, Qualquer desde, que empresa. trabalhe Qualquer com, desde que trabalhe com dados. Mas isso CPFs. também é recente. Recente. Que começou a ser Acho que veio aplicado, desde assim... o Marco Civil da internet, né? mas eu acho que começou a ser aplicado mais, assim, firmemente de uns anos pra cá. 2016 foi quando houve, então, essa lei que começou a tramitar, né? E aí, em 2018, já veio a instituição, e aí houve um prazo, um lapso temporal de 2 anos para readequação. Então, hoje, já é lei, já passou o prazo de adequação. Se alguma empresa for autuada, né, e não tiver ali a proteção dos seus dados, com certeza vem uma multinha aí, né? Mas os nossos dados já correram aí, né? Então, desde... Direto a gente fica sabendo, né? Direto a gente fica sabendo. E aí, voltando um pouquinho para essa parte social, Pedro, e é um trabalho que eu acho bacana, que inclusive eu vi muito na agricultura familiar, e principalmente a adequação e adaptação, porque o próprio mercado se adapta, na pandemia. Compras no mercado local, né? Então, demais. Do delivery ali, do bairro, né? Então, essa parte social da empresa é um incentivo para que os funcionários, para que os colaboradores, para que os fornecedores, distribuidores, eles estejam atentos à sua comunidade local e façam um giro econômico local. Bem pontuado, Josi. Vou te cortar de novo aqui, porque a próxima é boa demais. Foi exatamente, né, durante esse período mesmo que meu sócio, o Geraldo, que a gente já entrevistou aqui, a gente percebeu, de fato, o tamanho do negócio que a gente poderia realmente transformar vidas. De pessoas que viram seus empregos, seus postos de trabalho derretendo, né, por conta do fechamento de comércio, do lockdown, né, e tudo mais. E aí a gente enxergou que a horta urbana, né, que é justamente pegar um lote dentro da cidade que está parado, juntando bicho, mosquito da dengue e mocó de usuário de droga, acabou virando o quê? Uma horta produtiva que está trazendo renda para uma família, que está trazendo emprego para uma comunidade, que está fazendo girar a economia local. Exatamente. E aí já entra num próximo tópico, que é a questão da governança. E dentro da questão da governança, tem um dos tópicos importantes a ser analisados pela empresa, que é a implementação da cultura sustentável, né? E essa cultura sustentável, ela envolve também a questão dos pequenos produtores, né? Do incentivo local para esses pequenos produtores. E a gente vê empresas, inclusive, já trabalhando na sua própria propriedade. Então, você vê, às vezes, hortas sendo construídas através de tubulações de ar-condicionado, né? E isso existe. E é importante a gente, na liderança e na governança de uma empresa, estar atento a essas políticas públicas, né? Reutilizar a água para ali fazer uma horta, olha que fantástico. E os próprios funcionários poderem levar para casa ali o seu alface, ali a sua hortaliça, isso é muito importante, né? É muito bom a gente trabalhar essas políticas, principalmente na questão da governança, porque se você é líder, você está acima não só para direcionar, não só para exigir, mas para propor mudanças de comportamento. E nessas mudanças de comportamento, é importante a gente definir metas e objetivos para a empresa, né? Aonde você está, aonde você quer chegar? Dentro desses ideais sociais e ambientais, quais são as suas metas? E aí estipular metas pequenas, seja a partir de recolhimento de materiais recicláveis, seja a partir de inserção, por exemplo, no Pacto da ONU. E é uma coisa interessante que eu vou citar aqui, porque poucos sabem. Hoje nós temos um projeto no Pacto da ONU que empresas e também ONGs, associações e órgãos públicos podem tornar signatárias
deste pacto. E nós temos, inclusive, um comitê específico para o agronegócio, sabia? Ah, é? Dentro do Pacto da ONU, que a gente cumpre as 17 ODS, os 17 princípios, e você tem um modo de relacionar diferente. Por quê? Porque ali são todos no mesmo mercado, que estão ali tratando e trabalhando as 17 princípios, e que tem ali a oportunidade de trocar informações e de trocar projetos. Então, é muito bacana. Tem o site da ONU, só pesquisar mesmo, Pacto da ONU, tornar-se signatário. É muito simples, você preenche os requisitos, manda um e-mail com os dados e é fantástico. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que poucos têm conhecimento nessa questão da liderança. Então, se você é líder, se você está à frente de uma empresa, procure estar atento a essas pautas, né, que hoje estão à nossa disposição. E aí, por isso que é importante a gente trabalhar com parceria público-privada, né? A gente ter ali, aproveitar as políticas públicas governamentais e trazer para a nossa empresa. Como eu bem citei, o selo integridade, as certificações que vem surgindo no Ministério da Agricultura, é uma oportunidade para que as empresas do ramo privado obtenham ali as suas certificações e que ofiram lucros no mercado exterior, porque a gente sabe que há uma vantagem discrepante em relação a isso. Totalmente. Outra coisa muito importante nessa questão da liderança, que eu sempre bato na tecla, medir a questão das cargas tributárias da empresa. Nós estamos aí no final do ano. Esse aí a gente teve até um episódio aqui que a gente trouxe um advogado tributarista especializado na questão do agro. E a pancada, se não for muito bem organizado e planejado, a pancada é feia, né, Lara? É grande. Isso, e a gente sabe que no nosso setor, nós temos teses ali específicas para o produtor rural, temos teses específicas para agroindústrias, para usinas e para empresas. Então, assim, procure um profissional, né, que possa te orientar e busque informações e busque adaptar. Porque com o fluxo de caixa, principalmente nesse final de ano, né? Tem que pagar aí 13º, né? Então, a folha, ela incha um pouco. Tem que pagar a festa da empresa também. Às vezes, ali, fazendo um cálculo e fazendo uma reanálise desses tributos, tem algo que você possa ali compensar ou restituir e dar um fluxo de caixa. Isso é questão de governança. É você gerar também oportunidade de investimentos na empresa. E investimentos se tornam quando você diminui os custos. Né? Agora sim, a gente viu assim, eu estou encantada com esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente. Eu mesma não tive acesso a isso, até então não tinha acesso a isso. Mas em termos práticos, como é que a gente faz para implementar isso nas empresas? Porque eu vejo assim, a gente vai bater de novo na mesma tecla, a falta de informação. Como essa informação chegar até as empresas? Como a gente que trabalha aqui no meio, né? Como as pessoas terem acesso a isso e a mudarem essa visão. Porque, às vezes, eu acho tão distante, é algo que é sensacional, mas parece que está tão distante da realidade, do empresário, do produtor, chega, né, parece que não chega. Você tem essa sensação ou não? Tenho, Lara, essa sensação. E eu falo que, normalmente, quando eu sento para conversar, eu faço o caminho inverso. Eu não chego falando, olha, você tem que adequar a sua empresa por isso, isso, isso. Uhum. Eu pergunto para ele, qual é o seu sonho? Onde você quer chegar na sua empresa? Onde você quer alcançar? Ah, eu não trabalho no mercado interior, eu não trabalho no mercado externo. Ah, você quer exportar? Você sabe quais são as legislações, o que precisa se adequar? Então, quando você vem com viés de investimento e não com viés de obrigação, às vezes o olhar se transforma. Eu falo que é a forma da gente dizer, né? Perfeito. 2 mais 2 são 4. É, de um jeito ou de outro. Aí você matou. Mas a forma como você o diz... especulador é diferente do investidor. A forma como você diz, ela faz toda a diferença, né? E o olhar ali do empresário, ele muda quando você coloca na cabeça dele que é um investimento. Que um investimento necessário. E que ele vai oferir lucros com aquilo. Eu costumo dizer, e tem uma historinha que fala assim, olha, ninguém juntava latinha para reciclagem antes dela ter o lucro financeiro. Uhum. Então, não pense que as pessoas vão se adequar na sustentabilidade sem almejar um lucro financeiro. Tudo é questão de dinheiro, tudo é questão de mercado e o produtor, o empresário, ele tem que enxergar a oportunidade. Se for só uma mera obrigação, poucos vão cumprir. E, na Essa verdade, é a verdade. todos saem ganhando. Se a gente for analisar, todos saem ganhando. É o investidor que ganha, é o empresário que ganha, é o produtor que está ganhando. Não tem, aí ninguém perde, é a gente que ganha. Nós somos a ponta, o final.
A gente ganha também, porque você cuidando do meio ambiente, as questões sociais que estão sendo tratadas, então a cadeia toda ganha, é o ecossistema todo que sai ganhando, se adequando a essas normas. E a gente tem que lembrar que o nosso agro, né, ele é pujante, o agro brasileiro, né? Pesadíssimo, fortíssimo. Manteve o PIB, simplesmente nós ocupamos 26% aproximadamente do PIB nacional. Nós exportamos mais para 200 países. E um dado importante, eu acho que é bom a gente mencionar aqui, neste tempo da pandemia, nós empregamos 61 milhões de produtores. Parece que 1 a cada 3 pessoas no Brasil trabalha no agro. Ou seja, em tempos de pandemia, em tempos de desespero, em tempos de desemprego, nós empregando, né? E aí eu faço destaque para a soja e para o café, que foram os diferenciais nessa cadeia. Então, saber investir e saber que o agro é o boom da vez é importante para todos nós, né? Hoje eu vejo grandes empresários de outras áreas investindo no agronegócio. Vou dar um exemplo simples para vocês. Hoje nós já temos as moedas verdes, as criptomoedas. Então, hoje o mercado futuro abrilhanta os olhos de todos os investidores, né? De todos os ramos. Afinal, a gente vive, respira... E come, né? Come o agronegócio, né? E veste. Tudo. Sim, A mesa tudo, aqui, tudo. ó, a mesa, o microfone. Tá tudo ligado, Tudo é não agro, tem como, jeito. não tem como a gente não discutir isso, não tem como a sociedade ficar fora disso. Nos atinge diretamente. Lara, eu acho que aqui a gente tinha uma prosa aqui para mais 5 horas de podcast, viu? Eu acho também. Você acredita que passou 1 hora, gente? Eu fico contrariado de dar essa notícia aqui, mas toda Nem vez eu recebo... acredito. Foi Não, tão nem rápido, eu gente. acredito. Eu recebo a informação aqui no meu ponto eletrônico. Ele é italiano, que meu ponto Ele é eletrônico. transparente, né? Ninguém tá Invisível, vendo. invisível. Alta tecnologia, né, Pedro? Josi, queria agradecer seu tempo, né, de abrir aí na sua agenda, de vir aqui passar essa tarde aqui com a gente, trazendo tanta riqueza de informação, né? Agradecer por você ter preparado, de fato, muita coisa boa para trazer para a gente, para compartilhar informação de dados, séria, pautada e, né? Sim, tantos conhecimentos, como eu disse para você, eu mesma até então nunca tinha ouvido falar. Então, eu só tenho que te agradecer a todo o seu conhecimento, a toda a sua dedicação, porque nesse bate-papo eu não te conhecia, a gente se conheceu aqui, dá para ver o seu comprometimento. E eu fico muito feliz de você ter topado vir passar essa tarde aqui conosco e conversar e trazer toda a sua história, seu conhecimento e, com certeza, abriu aí a cabecinha de muita gente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Pedro. Agradeço, Lara. Foi um prazer imensurável estar aqui. Vocês não imaginam, cada vez que eu estou à frente, ou de um lado como entrevistadora, ou do outro lado como sendo entrevistada, é maravilhoso porque eu sei que a mensagem chega. Né? E eu sei que alguns dos corações dos produtores a gente está entrando. Perfeito. Então, se você assistiu esse podcast ou ouviu, né? Se você assistiu no YouTube ou se você está ouvindo no Spotify, não esquece de seguir as nossas redes aí, que é @portalagro2. E para quem quiser seguir a Josi, como é que é, Josi, seu arroba? adv.josi. adv.josi, de advogada. Isso. É isso aí, o meu é larabrito.real. E o meu é @porpedromaia. Então, sinta-se em casa, chega pra cá, inscreve no canal também, deixa seu like, comenta, compartilha e ó, esparrama no mundo esse conteúdo. Isso Fechou? aí, estamos aguardando todos vocês para os próximos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!